Olá, pessoal, boa noite. Alguém por aí? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Núbia, Fabi, Osmar. Que bom que vocês estão aí. A gente pode começar. A Neia está entrando também. Tudo bem, meus amigos, minhas amigas. Hoje a gente começa Poder Executivo. São duas aulas a respeito dessa matéria, né? Hoje e amanhã. E é uma fração da organização do Estado dos Poderes. Como vocês sabem, nós concluímos Poder Legislativo, foram 4 aulas a respeito, o conteúdo de Poder Legislativo, de fato, é mais extenso, e hoje a gente começa, então, com Poder Executivo, que também é igualmente muito interessante e certamente será útil aí para a composição da formação de vocês e, em especial, para a prova que vocês estão por fazer. Bom, vamos lá. Poder executivo. Primeira ideia que a gente precisa trabalhar sobre o poder executivo é que, assim como os outros poderes ou as outras funções da República, do Estado brasileiro, ele pode ser compreendido tanto no que se refere às suas funções típicas, quanto no que se refere às suas funções atípicas. E, a bem da verdade, essa ideia de funções atípicas serve para que se preserve a separação de poderes. Há quem pense que é o contrário, que porque há funções atípicas, um poder estaria se imiscuindo no outro. Só que nada está mais longe da realidade, é o contrário. É necessário que os três poderes disponham de funções atípicas justamente para preservar aquilo que lhe é próprio e, assim, todos os poderes poderem ser, de fato, independentes e trabalhar de maneira harmônica. O poder executivo, como você sabe, ele se dedica a administrar, ele se dedica a executar, a gerir a máquina pública, o que não impede que, em alguns casos muito específicos, o Poder Executivo também legisle, como é o caso da medida provisória, artigo 62, como é o caso da lei delegada pelo Legislativo ao Executivo, que nós vimos em aulas anteriores. Ou mesmo, há quem diga que o Poder Executivo pode até mesmo julgar, ainda que em esfera administrativa, em contenciosos administrativos. Seria o que acontece junto ao Detran, seria o que acontece junto ao PROCON e assim por diante. Portanto, o Poder Executivo destina-se, em especial, a administrar, é a sua função típica, mas há também as suas funções atípicas, ainda que excepcionais. Uma outra ideia que a gente precisa guardar, sobretudo considerando o Estado brasileiro, é que nós adotamos como sistema de governo o presidencialismo. Lá nas primeiras aulas, comentando sobre a formação do Estado, nós mencionamos essa distinção entre forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. E aí nós dissemos que a forma de Estado, em geral, pode ser tanto um Estado unitário quanto um Estado federado ou um Estado composto, que é a mesma coisa. Quanto à forma de governo, em geral, é monarquia ou é república. Agora, quanto ao sistema de governo, aí se divide em presidencialismo, parlamentarismo. Existem outras formas? Sim, existem. Semipresidencialismo, parlamentarismo reduzido, mitigado e outras tantas formas construídas, adotadas em alguns países, mas para a nossa proposta, para a proposta da nossa aula, basta que nós consigamos distinguir presidencialismo de parlamentarismo, sabendo que presidencialismo é o sistema de governo que nós adotamos. E no presidencialismo há uma conjugação na mesma pessoa, que é a pessoa do presidente, da chefia do Estado e da chefia do governo. Ao passo que no parlamentarismo, o presidente desempenha as funções de chefe de Estado, enquanto o primeiro-ministro, não chamado primeiro-ministro, zela pela chefia de governo e está à frente do parlamento por escolha do próprio presidente da República, o que, por certo, preserva a figura do presidente da República. O primeiro-ministro, no parlamentarismo, ele precisa contar com o apoio do parlamento, porque uma vez que ele não conte com o apoio do parlamento,
o governo cai, tá? Ele precisa desse apoio, o que não acontece no presidencialismo. Para que um presidente seja afastado, é necessário que seja caracterizado dentro de um processo a prática de crime de responsabilidade. Aí sim, o presidente pode vir a ser cassado. Lamentavelmente, já vivenciamos isso no nosso país aí 2 vezes desde a Constituição de 1988. Mas basta que você guarde aqui para o nosso contexto que nós adotamos o presidencialismo e não o parlamentarismo. Há quem defenda a ideia de um semipresidencialismo que conjugaria benesses de um e outro sistema. Esse, inclusive, é o posicionamento do professor Vidal Serrano Nunes Júnior, que é meu orientador no doutorado, inclusive, no último semestre nós tivemos a oportunidade de conversar bastante sobre isso, e ele disse dessa sua posição, que inclusive se você lançar aí nas suas pesquisas do Google, você vai perceber que há um flerte aqui do governo brasileiro para que nós passemos de um presidencialismo para um semipresidencialismo, a semelhança do que ocorre em Portugal, do que ocorre ainda em outros países. E, por fim, aqui na nossa tela, vale guardar que o nosso poder executivo é um poder executivo monocrático. E a sentença por si só se explica, é autoexplicativa. Aqui, o nosso presidencialismo concentra numa pessoa, que é a pessoa do presidente, numa única pessoa, portanto, as funções tanto de chefia de Estado quanto de chefia de governo. Quando você avança aí pelos artigos da sua Constituição, e como eu tenho dito em aulas anteriores, há artigos que são especiais. A Constituição, como um todo, é uma construção unitária, que é passível de uma interpretação sistemática, né? Um texto dialoga com outro texto, mas o fato é que, para provas, há artigos que costumam ser mais exigidos do que outros. Então, como eu já mencionei aqui, artigo 5º, especial os parágrafos. Parágrafo 1º, fala da aplicabilidade imediata. Parágrafo 3º, no que se refere às convenções e tratados internacionais. O próprio artigo 60, sobre as emendas à Constituição. Os artigos sobre as competências, enfim, tem alguns artigos que são especialmente cobrados. Dentre estes, certamente, está o artigo 84, que é o que descreve as competências privativas do presidente da República. Isso está em um corpo só. Essas competências, numa leitura sumária, você não as distingue entre competências de chefe de Estado e chefe de governo, porque está conjugado numa única pessoa, num único bloco, mas numa análise técnica, doutrinária, a gente pode distinguir aquilo que tende a ser mais próprio de um chefe de Estado e aquilo que tende a ser de um chefe de governo, embora no nosso caso, repito, isso esteja concentrado numa única pessoa, que é a pessoa do presidente da República. E aí, na sua tela, você vê alguns exemplos de atribuições de chefia de Estado, como manter relações com estados estrangeiros, celebrar tratados, convenções, atos internacionais, que é aquilo que se conecta com o artigo 5º, parágrafo 3º, que a gente conversou com bastante vagar na aula de ontem, declaração de guerra, agressão estrangeira, enfim, todas essas são hipóteses de atribuições próprias de chefia de Estado. E sobre o artigo 84, você deve lançar a sua especial atenção, fazer várias leituras aí para você conseguir discernir os principais pontos e aqueles que costumam ser mais exigidos em provas. Avançando aí, a gente percebe outras que são atribuições próprias de uma chefia de governo, que eventualmente poderia, se estivéssemos num sistema parlamentarista, ser desempenhadas por um primeiro-ministro, como nomear e exonerar ministro de Estado, exercer, com auxílio de ministros de Estado, a direção superior da administração federal, iniciar processo legislativo, enfim, uma série de atribuições que também são lançadas na conta do presidente da República e que, num sistema parlamentarista, que não é o nosso,
poderiam ser atribuídas a uma chefia de governo. Reitero, faça a leitura atenta do artigo 84. Nós não temos aqui condições de fazer essa leitura pormenorizada e seria até contraproducente. Cabe a você fazer a sua leitura a esse respeito. No artigo 84, um dos incisos que eu gostaria que você detivesse especial atenção é o artigo 84, inciso 6º. Artigo 84, inciso 6º. Esse é um artigo que você deve deter especial atenção. Por quê? Porque o artigo 84, embora não o diga de maneira expressa, os doutrinadores entendem que é o caso dos chamados decretos autônomos. E qual é o lance dos decretos autônomos? Como você sabe, uma lei é uma fonte normativa primária, ou seja, ela inova na ordem jurídica, ela é genérica, ela é abstrata. E a partir dessa lei podem vir regramentos secundários, produções secundárias, como os próprios decretos, como regulamentos. E daí, entre a lei, que é feita em abstrato, e esses regulamentos, esses decretos, que são desdobramentos dessa lei, se faz um controle de legalidade e não um controle de constitucionalidade. Afinal de contas, controle de constitucionalidade se faz tendo por norma parâmetro a Constituição da República e por norma objeto uma lei, algo que tenha viés normativo. E um decreto convencional, uma regulamentação convencional, não tem viés normativo. Por que não tem viés normativo? Ao menos em regra. Porque não inova na ordem jurídica. É apenas um descritivo, um desdobramento de uma lei. Então, quando eu faço controle de constitucionalidade, eu preciso que a Constituição tenha contato direto com a norma objeto. E a Constituição só tem contato direto com aquilo que é essencialmente normativo, com aquilo que é lei, com aquilo que é abstrato, com aquilo que é genérico. O que é decreto, o que é regulamento, que costuma, em regra, ser um desdobramento da lei, então eu não faço um controle de constitucionalidade, eu faço um controle de legalidade. Vou repetir, porque talvez você ainda não entendeu. Pense aqui em 3 compartimentos. O primeiro compartimento é a Constituição, um segundo compartimento é a lei abstrata, genérica, que inova na ordem jurídica, e um terceiro compartimento é um decreto ou um regulamento. Esse decreto e esse regulamento, ele não inovou na ordem jurídica, ele é uma fonte normativa secundária, porque ele é um desdobramento da lei que está aqui no meio. Ele não, em regra, ele não inova. Então, como ele não inova, como ele é uma fonte normativa secundária, ele não tem contato direto com a Constituição que está aqui nesse primeiro polo. Polo 1, polo 2, lei, polo 3, decreto ou regulamento. O ponto 3 e o ponto 1 não tem contato direto, porque no meio, no ponto 2, tem a lei. Entre o ponto 1, Constituição, e o ponto 2, lei, há contato direto. Então, a norma parâmetro, Constituição, tendo contato direto com a norma objeto, lei, propõe controle de constitucionalidade. Agora, esse terceiro ponto que está aqui, que é o decreto, que é o regulamento, ele é um filho, ele é um desdobramento da lei. Então, o contato dele não é com a Constituição, o contato dele é com a lei. Portanto, o que há entre um ponto e outro é controle de legalidade. Controle de constitucionalidade é entre a Constituição e a lei abstrata que está aqui no meio. Acho que isso ficou claro, certo? Muito bem. Qual é o lance, então, aqui do artigo 84, inciso 6? O lance é que esse decreto, essa espécie de decreto, é uma exceção à regra. E sendo uma exceção, esse decreto, e o próprio nome já diz, ele não é um decreto que é um filho de uma lei, ele não é um desdobramento, ele não é um ponto 3. Ele, embora seja chamado de decreto, esteja vestido de decreto, ele
é 1.2, ou seja, ele é uma lei em abstrato que inova na ordem jurídica. Então, quando o presidente da República, e aí isso compete a ele privativamente, mediante decreto, inciso sexto, quando diz aqui mediante decreto, leia-se decreto autônomo. Aqui se está falando de decreto autônomo. Quando ele vai tratar dessas duas matérias descritas nas alíneas A e na linha B, ele o faz normatizando, ele o faz inovando na ordem jurídica, ele o faz de maneira abstrata, de maneira genérica, certo? Qual é a consequência disso? A consequência disso é que a Constituição, que não faz contato direto com um decreto qualquer, com o decreto autônomo, a Constituição faz contato direto. Então, se a Constituição faz contato direto com o decreto autônomo, o que há entre um ponto e outro é controle de constitucionalidade e não controle de legalidade, que é o que acontece entre uma lei e um decreto comum, entre uma lei e um regulamento. Esse artigo, esse inciso, essas matérias são costumeiramente questionadas em prova, dada a sua peculiaridade. Que matérias são essas? A linha A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Letra B, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, nessas duas hipóteses, o presidente da República, mediante decreto autônomo, que é normativo, que não é filho de lei, é a própria lei, só que vestida de decreto autônomo, pode, então, normatizar sobre essas duas matérias, tá certo? Então, recapitulando aí para você, o decreto regulamentar, o decreto convencional, ele é uma fonte secundária. E sendo uma fonte secundária, ele não tem contato direto com a Constituição, ele tem contato direto com a lei, portanto, há um controle de legalidade. Se essa lei com a qual esse decreto convencional tem contato for declarada inconstitucional, a grande possibilidade é que esse decreto também vai no pacote. Não porque aconteceu um controle de constitucionalidade, mas uma vez que você matou a mãe das crianças, o pacote vai todo, tende aí todo no combo por arrastão. Tá? E no caso de decretos, não ultrapassa o poder regulamentar delegado. Tá? No caso do decreto autônomo, a fonte é primária, diferente do decreto regulamentar. E o conteúdo desse decreto autônomo é genérico, é abstrato, certo? Então, veja, tanto na hipótese de decreto regulamentar, que é o decreto comum, filho de lei, desdobramento de lei, o que se faz é controle de legalidade, o contato direto é com a lei. No caso de a lei delegada, né, que a gente viu ontem, delega-se uma certa fração para que seja regulamentado algo a aquele respeito. Mas isso tem limites. E se não for cumprido os limites, inclusive, né, no caso do artigo 49, inciso 5º, esse regulamento, essa lei delegada, pode até mesmo ser sustada, que é o que nós mencionamos ontem, como hipótese de controle de constitucionalidade preventivo, ou melhor, repressivo, operado pelo próprio Poder Legislativo. Agora, o decreto autônomo é uma figura distinta, é uma figura diferente. Ele engana, ele vem vestido de decreto, ele vem na humildade de decreto, mas lei ele é abstrato, ele é genérico, ele é uma fonte primária e, por consequência, ele se sujeita a controle de constitucionalidade. Agora, indo para um ponto mais tranquilo da matéria, muitíssimo tranquilo, diga-se de passagem, são as condições para elegibilidade do presidente da República, que todo cidadão brasileiro conhece em geral e você possivelmente conhece também. Então, você, Néia Miranda, que quer ser a próxima presidenta da República,
que requisitos você precisa suprir para ser, né? A sua vice, Fabiana Pedrosa, eventualmente, quais são os requisitos que devem entrar aí para que sejam cumpridos as condições de elegibilidade? Primeira coisa, ser brasileiro nato. Brasileiro naturalizado não pode, tá? Então, eu sou afegão, mas me naturalizei brasileiro, agora você... Não, não pode. Tem que ser brasileiro nato. E, por consequência, como nós vimos em aulas anteriores, o que foi bem mencionado pelo doutor Osmar Faria Júnior, isso implica toda a linha sucessória presidencial. Então, quem é presidente da Câmara dos Deputados também precisa ser brasileiro nato, quem é presidente do Senado Federal, do Supremo, né, precisam todos eles ser brasileiros natos. No caso do Supremo, todos os ministros precisam ser brasileiros natos, porque é um giro constante ali na presidência, né? Diga-se de passagem. Está no pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, uma série de requisitos que você encontra na sua Constituição. Idade mínima, 35 anos. Imagino aqui que ninguém tenha condições ainda de concorrer, porque nenhum de nós ainda alcançou essa idade aí dos 35 anos. Né? Sorriu de maneira abundante, não sei se fazer uma menção à idade dela mesma ou à minha, mas quero deixar claro, né, que eu ainda não cheguei lá. Não ser alistável nem analfabeto, não ser inelegível nos termos do artigo 14, parágrafo 7º, enfim, tudo isso está no seu material, não é algo que demande explicação, é algo de você ir lá conferir os artigos e verificar aquilo que é necessário ser observado para que um cidadão seja presidente ou presidenta da República. Outra coisa importantíssima, impedimento e vacância de cargos. Se eventualmente o presidente e o vice-presidente, Deus livre e guarde, forem de uma dessa para uma melhor, como que esses cargos serão supridos? E aí, primeira coisa que você precisa guardar é que há uma distinção entre vaga e substituição, impedimento. Tá? Então, tem hipóteses que o cargo vai estar vago. E por que ele vai estar vago? Porque o presidente foi cassado, porque o presidente renunciou, porque o presidente morreu. Tá? Isso aí são hipóteses de vacância do cargo. Agora, há outras hipóteses que vai haver apenas uma substituição temporária do cargo. Como o presidente está de férias, o presidente está doente, tá? Essas viagens, essas são situações em que o cargo temporariamente será preenchido por uma outra pessoa. Então, no caso de vaga, é definitivo. Morreu, renunciou, foi cassado. No caso de substituição, é temporário, só por um período ali que o presidente não está podendo ocupar o seu espaço enquanto presidente. Então, guarde aí. Sucessão por vacância. Quais são as hipóteses? Cassação, renúncia, morte. Basta você lembrar, vacância está ligada à ideia de definitividade. Se cassou, está cassado. Se renunciou, renunciou. Se morreu, muito mais ainda. Morreu. Né? Substituição por impedimento. Doença, viagem, férias. Então, o presidente viajou para Portugal. Tá? O vice-presidente, naquele período, vai ser ali o presidente interino que vai desempenhar essas funções, mas só durante esse período de viagem e assim por diante. Então, muito fácil, né, gente? Pois não, Osmar? Ô, professor, e no caso de morrer os dois juntos? Não entendi. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Mais alto, por favor. No caso de morrer o vice-presidente e o presidente. Nós veremos aqui nas próximas telas, Osmar, a ideia de mandato tampão. Então, se ficamos sem presidente e sem vice-presidente no primeiro biênio, tem uma consequência.
Ficamos sem presidente ou vice-presidente no segundo biênio. Tem outra consequência. O mandato tem 4 anos, o biênio, gente, para quem não se lembra, significa 2 anos. 2 anos. Então, ficamos sem presidente e vice-presidente nos 2 primeiros anos. Tem medidas a serem observadas, que veremos na sequência. Ficamos sem presidente e vice-presidente no segundo biênio dos 4 anos. Tem outra espécie de medidas a serem adotadas. Caiu essa questão para mim no. E isso cai demais, isso cai Eu demais. fiz o simulado do OAB, Coisas caiu assim. essa questão. Mas isso Eu acertei, cai... mas eu acertei no chute, porque por causa do biênio mesmo, né? Nos 2 primeiros, 90 dias. Entendi. Nos 2 Mas agora você últimos, vai acertar com certeza, viu, Osmar? Com certeza. Então, só para a gente lembrar, antes de chegar nesse tema muito bem pontuado pelo Osmar, qual é a ordem dos substitutos eventuais e legais? Então, presidente, o substituto legítimo, na sequência é o vice, mas estamos sem o presidente e sem o vice-presidente. Não porque os dois morreram, foram caçados, por nada disso, mas estão em viagem. Quem responde no lugar? Primeiro a responder no lugar, presidente da Câmara dos Deputados. Segundo, presidente do Senado Federal. Terceiro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Mas todos estes vão ocupar esse espaço temporariamente, até que as medidas necessárias sejam adotadas, se de fato não se tem mais como contar com o presidente ou com o vice-presidente, por aquelas razões definitivas que a gente mencionou, aí esses aqui vão ser substitutos por um tempo, até que a situação se normalize. E se normaliza como? Como que se resolve a questão do mandato tampão? É o que a gente vai ver na sequência, mas antes, vamos ver aqui aquilo que os substitutos eventuais legais também, assim como o presidente, precisam observar. Primeiro, na última tela você viu as condições de elegibilidade. Essas mesmas condições, elas precisam ser supridas pelos presidentes das casas. Idade, pelo menos 35 anos, tá? Tá tudo em ordem do ponto de vista político, ser alistável, etc. Tudo aquilo para ocupar a posição de presidente da casa são também os requisitos para se ocupar a posição de presidente da República. Então, deve preencher as mesmas condições. Sujeito passivo em persecução penal, suspensão da presidência legislativa, lá no artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1º, diz que se o presidente vier a ser processado tanto em nível por um crime comum como por um crime de responsabilidade, ele será afastado. Então, por exemplo, crime de responsabilidade, que o mais recente é o caso da Dilma. Foi admitido a denúncia pela Câmara dos Deputados e depois o Senado também fez um juízo de admissão. No momento que o Senado admitiu, o que aconteceu com a Dilma? Ela foi afastada para ficar até 180 dias. O processo no Senado ainda não tinha sido concluído, mas uma vez que ela foi admitido, a presidente automaticamente ela foi afastada. E daí se questiona, essa suspensão que ocorre no caso do presidente, ela também deveria ocorrer ou ocorre no caso dos presidentes das casas? Numa interpretação sistemática, numa interpretação finalística, se chegaria à compreensão que sim. Porém, não é este o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Entende o Supremo Tribunal Federal que, embora os presidentes das casas fiquem impedidos de ocupar a condição de presidente porque não preenchem as condições de elegibilidade, eles não serão suspensos, ou melhor, porque estão sendo investigados em persecução penal, eles não vão ficar suspensos da posição de presidentes de suas respectivas casas. Isso se aplicaria restritivamente à condição do presidente da República. Repontuo aqui para vocês, reitero, não sei nem se existe repontuo. Deve ser preenchidas as mesmas condições de elegibilidade, esses das casas legislativas, como eles estão na linha sucessória presidencial, eles devem observar os requisitos, as condições para presidente da República. Diferente do presidente, ainda que eles respondam por persecução em persecução penal, eles não serão suspensos
nas suas casas legislativas. Só vão ficar impedidos de ocupar esse espaço na presidência da República. Linha sucessória estadual, que a gente está vendo a linha sucessória em nível presidencial. Então, tiramos o presidente, tirou o vice-presidente, vem presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, presidente do STF. Essa é a linha sucessória presidencial em nível federal. E em nível estadual, como que funciona? A lógica é a mesma, aplica-se o princípio da simetria. Então, estamos sem governador e sem vice-governador. Quem vem na sequência? Presidente da Leste. Presidente da Assembleia Legislativa. Depois, presidente do TJ, Tribunal de Justiça. E no caso da linha sucessória distrital, no Distrito Federal, a lógica é a mesma. Quem vem na sequência, depois do governador do Distrito Federal? Presidente? Vice? Lá nós temos uma Câmara Distrital. Verdade. O presidente da Câmara Distrital vem na sequência. E depois, o presidente do TJ, Distrito Federal e Territórios. Do TJDFT. Né? E municipal? Linha sucessória municipal. Está sem presidente, está sem prefeito, está sem vice-prefeito. Vai para quem? Presidente da Câmara de Vereadores. E se houver previsão em lei, a sequência seria o vice-presidente da Câmara de Vereadores. Afinal de contas, nós não temos poder judiciário em nível municipal. Então, é o que difere das outras linhas sucessórias. É estadual? Presidente da Assembleia Legislativa, presidente do TJ. É distrital? Presidente da Câmara Distrital, presidente do TJ, Distrito Federal e Territórios. É municipal? Presidente da Câmara de Vereadores e, se previsto em lei, o vice-presidente da Câmara de Vereadores. E no caso de linha sucessória territorial, nós não temos, como eu já mencionei aqui para vocês várias vezes, nós não temos território federal no Brasil. Mas se nós tivéssemos, e o governador do território federal e o vice-governador do território federal, enfim, não estivessem impedidos, não pudessem mais ocupar o espaço, quem os sucederia? E aí? Quem? Como vocês sabem, eu espero que saibam, que lembrem. É por indicação, o território, não é? No território. Como? O território não é indicação do presidente? Então, e aí? Ele iria indicar? Exatamente, exatamente. O território, o governador do território, já que o território é uma descentralização administrativo-territorial, então o governador desse território foi uma nomeação do presidente da República. Ah, não podemos mais contar com o governador. Ah, tudo bem, o presidente vai lá e coloca outro. Não tem uma sucessão. Entre um momento e outro, até que o presidente nomeie alguém, pode ser que fique ali o presidente da Câmara Territorial. Mas ele não é a linha sucessória, porque se trata de uma descentralização administrativo-territorial, não tem autonomia, certo? Então, o presidente, que não pode contar mais com aquele governador que está lá no território federal, vai colocar outro no lugar. Agora, enfim, chegamos na questão do Osmar. Mandato tampão. Eleição direta e eleição indireta. Simples demais. Para não esquecer nunca mais. Guarde hoje, ó. Hoje é 24 de janeiro, 19 horas e 34 minutos. 19 horas e 34 minutos, 24 de janeiro. Você está guardando essa informação? Que isso cai demais. Isso é besta, mas cai demais em prova. Qual é o lance? Se nós ficarmos sem presidente, sem vice-presidente nos 2 primeiros anos do mandato, será obrigatório fazer eleições diretas em 90 dias. Enquanto as eleições para o novo presidente não ocorrem, nós temos lá a linha sucessória para ocupar esse espaço. Presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF, tá certo? Mas, se ficou desocupado esses lugares nos primeiros 2 anos e é necessário tapar o buraco, mandato tampão, aí nos 2 primeiros anos é necessário fazer eleição direta em até 90 dias. E se for no segundo biênio, tá? Então, agora começou o governo Lula, 2023, 2024. Ficamos sem Lula e sem Alckmin nesses 2 primeiros anos.
vejo comoção generalizada, uma torcida, né? Alguém, né, preserve a saúde do nosso presidente, do nosso vice-presidente. São os nossos sinceros votos que isso chegue, essa palavra chegue ao Palácio do Planalto, que o registro desse humilde professor. Não parece ser aqui a intenção dos nossos alunos, não obstante os seus corações aquecidos, mas, enfim, temos manifestações de toda espécie. Mas voltando aqui na nosso quadro, é o seguinte: nos 2 primeiros anos, tá? Ficamos sem presidente e vice-presidente, eleições diretas. Nos 2 últimos anos, 25 e 26, no nosso caso aqui, eleições indiretas. Eleições indiretas em 30 dias pelo Congresso Nacional. Então, o que você precisa guardar? Foi nos primeiros 2 anos, então, em 90 dias, eleições diretas. Ficamos sem presidente e vice-presidente nos últimos 2 anos, então as eleições são indiretas e em 30 dias. Primeiro caso, 90 dias e direta. No segundo caso, 30 dias e indireta. Simples assim, para nunca mais esquecer. A ausência do país implica em perda do cargo. Para que o presidente saia do país por mais de 15 dias, ele precisa de autorização do Congresso. Se ele quiser levar a vice-presidenta, né, dona Janja, para um passeio, né, nas Maldivas, alguma coisa mais prolongada, é necessário que isso tenha autorização do Congresso. Menos disso, menos de 15 dias, está tudo bem, pode sair, volte, ou não, mas volte. Mas se isso for passar de 15 dias, precisa de autorização, e se não tiver autorização para isso, se sujeita à perda do cargo. Osmar. Ô, professor, eu não entendi sobre as eleições indiretas. Ela é feita no Congresso Nacional, é isso? Eles elegem um Exatamente. deles? Exatamente. É a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, que vão votar um presidente para concluir o Mas mandato. aí, mas aí o quê? Forma uma chapa, é isso? Ou é a mesa, eleito a mesa do Congresso, alguém Eles da vão mesa? propor candidatos e dentre esses candidatos ali elevados, possivelmente vai prevalecer a maioria parlamentar, né, por questões óbvias, e esse candidato da maioria vai prevalecer. O povo não é chamado a votar, por isso as eleições são indiretas. Prevalece aí a democracia representativa. Se já está nos 2 últimos anos, né, se a Constituição considerou que é muito pouco tempo para convocar novas eleições e tal. Então, o Congresso decide, mata o mandato, depois convoca-se eleições novamente. Agora, se foi nos 2 primeiros anos, aí sim é o caso de eleições diretas. No caso de eleições indiretas, os Estados-membros devem observar o princípio da simetria. E no caso de ausência do país? No caso de ausência do país, observa-se o princípio da simetria. Né? Então, os Estados-membros, os governadores dos estados, também precisam de autorização das respectivas assembleias legislativas para ficarem mais de 15 dias fora, né? Agora, no caso de eleições indiretas, se entende que cabe a cada estado legislar, disciplinar a matéria. Então, ficamos sem governador nos últimos 2 anos. A Constituição diz que funciona assim. E aqui, no estado de São Paulo? Vamos ver o que diz a Constituição do estado de São Paulo. Mas sobre essa matéria, entende a jurisprudência, a doutrina, né, de maneira majoritária, que não há necessidade de se observar o princípio da simetria, que não se trata de norma de reprodução obrigatória. Assunto importantíssimo. Quem são os caras que auxiliam o presidente da República no governo do país? Os auxiliares são os ministros de Estado. E vocês que acompanham eleições, que são políticos ávidos, né? Vocês sabem, por exemplo, que a indicação prévia de um ministro, a indicação de que ele vai ocupar determinada pasta, tende a render muitos votos. E aqui no Brasil, pela nossa cultura, o ministro que tem destaque é o ministro da Economia, o ministro da Fazenda. Então, se vai ser fulano, isso rende votos. Se vai ser ciclano, isso dispensa votos.
há candidatos que, sabendo quem colocarão, nem mesmo mencionam quem será, porque sabem que isso poderia redundar em perda de votos. Qualquer coisa semelhante com as eleições passadas é mera coincidência. Tá? Mas o certo é que nós temos aqui os ministros de Estado, que são os auxiliares do presidente. Eu ainda acredito que, quem sabe, um dia a sociedade brasileira vai ficar atenta à indicação para o Ministério da Educação. A indicação para o Ministério da Educação hoje pouco importa para que um eleitor penda para um lado ou para o outro. Né? Infelizmente, na minha forma de ver, e dizem alguns sociólogos que assim o é também, que no Brasil a educação não é um valor, não é um valor brasileiro. Para o brasileiro, a educação precisa necessariamente implicar em aumento de renda. Se você estudou e você não ficou rico, então você é igual ao que não estudou, o que é uma cultura, a meu ver, lamentável. Então, eu espero que chegue-se o dia em que a educação, de fato, seja um valor da sociedade brasileira e que todos possam ter acesso a isso, inclusive, né? Dias de passagem. Mas voltando aqui para a nossa aula, quem são os ministros de Estado? Eles são os auxiliares do presidente da República, são de nomeação do presidente da República e esse ato é discricionário, ou seja, o presidente da República indica quem ele quiser. Então, meu ministro do Planejamento, Osmar, ministra da Educação, Núbia, ministro das Relações Internacionais, Fabiana Pedrosa, e assim por diante. É um ato discricionário do presidente da República para ele convocar a equipe dele. A margem nessa convocação, nessa nomeação de controle judicial no que se refere aos requisitos, no que se refere à legalidade, não no que se refere ao mérito da pessoa que foi escolhida. Então, tem os requisitos para ser ministro de Estado. Precisa ter pelo menos 21 anos de idade, olha ali o artigo 87 no pé da sua tela. Precisa ter pelo menos 21 anos de idade, precisa estar no exercício regular dos direitos políticos. Então, se porventura alguns desses requisitos não for suprido, pode ter um controle judicial. No mérito, por que eu escolhi determinada pessoa para ser o ministro ou a ministra? Pouco importa, é decisão do presidente. Embora existam nuances jurisprudenciais, como o caso em que se desvia a finalidade, se macula a moralidade ao se convocar determinada pessoa. Você se lembra, não é tão distante assim, de uma certa presidenta que chegou a investir um político na condição de ministro da Casa Civil, assim, de maneira aparentemente aleatória, né? Mas, ao que tudo indica, segundo os áudios vazados à época, isso se destinava a colocar, lançar sobre ele a suposta proteção do foro por prerrogativa de função. Talvez vocês se lembrem desse episódio. Num caso como esse, pode ser que seja o caso de um desvio de finalidade e isso se sujeitaria à análise do mérito pelo Poder Judiciário. Mas, em regra, o mérito ele não é objeto de ponderação do Poder Judiciário. Apenas a legalidade, os requisitos para nomeação de um presidente. Os funções e requisitos estão aí nos artigos 76, 80, ou melhor, no artigo 87 da Constituição. Tá? Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Apenas fazer um registro que eu faço aqui esses comentários espirituosos a respeito do Partido Colorado, mas também não quer dizer que eu apoie a outra extremidade. Né? Acho até, posição pessoal, bastante lamentável que o Brasil precise se dividir entre esses dois personagens. Né? Tomara Deus que no futuro nós tenhamos possibilidades mais promissoras. Aqui é um registro muito particular a respeito da posição política de todos vocês. Tudo bem, atribuições dos ministros de Estado. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nessa Constituição e na lei. Essas atribuições aí do artigo 87 que merecem a sua apreciação, sua leitura. Para qual dessas eu quero que você devote a sua atenção agora? O inciso primeiro, por quê?
Porque o inciso primeiro faz menção de que o ministro de Estado referendaria uma determinação do presidente. Isso parece estranho. Como assim? O ministro de Estado não é um auxiliar do presidente? Então, vamos pela leitura. Parágrafo único do artigo 87. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nessa Constituição e na lei, inciso primeiro, exercer a orientação, coordenação, supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Quer dizer, o ministro de Estado, que é o auxiliar, é quem vai referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Teria ele este poder? Há quem defenda de que sim, mas me parece mais adequada e convincente a posição do professor José Afonso da Silva, que diz que, na verdade, não se aplica. Por quê? A ministra Luzanira não aprovou o meu decreto. E eu quero que o meu decreto entre em vigor. O que eu faço? Assim como eu a nomeei, eu posso também, ad nuntum, sem fundamentação nenhuma, né, afastá-la, tirá-la da sua posição de ministra de Estado. Então, no fim das contas, esse referendar aí faz pouco sentido, porque o ministro de Estado, no frigir dos ovos, fará aquilo que o presidente quiser que ele faça. O presidente pode dar carta branca para o ministro de Estado? Pode. Pode confiar no ministro de Estado? Deve. Mas pode chegar a um ponto de divergência que vai prevalecer quem pode impor ali o seu poder, que no caso é o presidente da República. Juízo competente para processar e julgar ministro de Estado. Isso aqui é uma coisa interessante também. Isso aqui costuma também ser objeto de prova. Qual é o lance? Ministro de Estado cometeu crime comum. E crime comum, leia-se crime que sujeita o agente à pena privativa de liberdade. Se tratando de crime de responsabilidade, não se sujeita a pena privativa de liberdade, porque, afinal de contas, é uma infração político-administrativa e que a implicação é a cassação do mandato e a inelegibilidade por 8 anos. Ponto. Certo? Então, no caso do ministro de Estado, tanto por crime comum quanto por crime de responsabilidade, o julgamento será pelo Supremo Tribunal Federal. Se fosse o presidente da República, o crime comum seria julgado pelo STF e o crime de responsabilidade seria julgado por quem? Função atípica? Senado. Pelo Senado, perfeito. Agora, o que acontece? Qual a peculiaridade aqui do ministro de Estado? Tanto o crime comum por ele praticado quanto o crime de responsabilidade vai ser julgado pelo STF. Porém, se o crime de responsabilidade praticado pelo ministro de Estado estiver em conexão com o crime de responsabilidade praticado pelo presidente, então ambos serão julgados pelo Senado Federal. Ficou claro, gente? Crime comum e crime de responsabilidade do ministro de Estado. Ele praticou sozinho? STF. O ministro de Estado praticou crime de responsabilidade em conexão com a conduta do presidente. Nesse caso, o julgamento é político. Então, é o julgamento do Senado Federal. Quem são os conselhos? Os conselhos do presidente. A Bíblia diz, na multidão de conselhos, há sabedoria. Tá? Então, o presidente da República também conta com os seus conselheiros, seja o Conselho da República, seja o Conselho de Defesa Nacional. Como que isso cai em prova? Existem integrantes entre esses conselhos, que são conselhos de consulta do presidente. Ele não precisa observar o que diz o Conselho da República ou o que diz o Conselho de Defesa Nacional, mas pode ouvir conselho. Tá? Como isso cai em prova? Existem integrantes dos dois conselhos que são os mesmos integrantes, mas existem integrantes que são diferentes, que participam do Conselho da República, mas não participam do Conselho de Defesa. Participam do Conselho de Defesa, mas não participam do Conselho da República. Então, você precisa fazer um quadro, né? De um lado, o Conselho da República, quem o compõe? Do outro lado, o Conselho de Defesa Nacional, quem o compõe? Qual é a matéria, objeto de análise do Conselho da República? Tal.
qual é a matéria objeto de análise do Conselho de Defesa Nacional? Tal. Então, você faz esse paralelo para ficar bem claro aí para você o descritivo da Constituição. Então, são órgãos consultivos superiores do presidente da República, dão opinião, não dão ordem para o presidente da República. O Conselho da República se pronuncia sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, que é um pacote mais genérico, né, que pode caber muita coisa. E lá no artigo 89 estão os participantes do Conselho, que você fará a leitura. Vai lá na sua Constituição, marca esse artigo e diz, ó, põe uma estrelinha, esse aqui é importante. E você faz a leitura de quem são os participantes do Conselho da República. Conselho de Defesa Nacional, mesma história. Órgão de consulta do presidente da República relacionado à soberania nacional, defesa do Estado democrático. Veja que o Conselho da República são questões mais genéricas. Esse Conselho de Defesa, por óbvio, são questões mais voltadas à defesa do Estado. E os participantes do Conselho de Defesa Nacional estão lá no artigo 91. Então, sigam o exemplo, a proposta aqui. Pega o seu, faz o quadrinho, faz a tabela. Conselho da República, artigo tal. Conselho de Defesa Nacional, artigo tal. Participantes, aqui. Participantes, aqui. Matérias, objeto de análise, aqui. Matérias, objeto de análise, aqui. Um quadro, uma tabelinha prática para você colar na porta da sua geladeira, olhar todo dia e ficar bem claro para você. E com isso, amigos e amigas, concluímos aqui a nossa aula de hoje, tempestivamente, aos 51 minutos ainda do primeiro tempo, né, com prorrogação, e temos aqui para nós observarmos duas questões muito fáceis da banca FGV, OAB, 2010, 2014, para a nossa análise. Ontem nós contamos com a leitura de doutora Luzanira, e hoje, quem sabe, doutora Fabiana Pedrosa, estando por aí, possa também nos ajudar. Se o áudio dela abrir nos próximos 2 segundos, eu vou supor que ela está por aí, de fato. Ela abriu. Estou aqui, Ela abriu o áudio, ela está entre nós. Doutora Fabi, por favor, pode nos ajudar? Sim. Vamos Em lá. relação aos ministros do Estado, a Constituição do Brasil estabelece que... Eu fiquei assim, viajando o tempo. De onde vem essa voz? Professor Raimundo na área, viu, gente? Esse grave aí profundo, marido de doutora Fabi. Por favor, que honra nos brindar aí com a voz de prazer baixo. é todo nosso. A. Como delegatários do presidente da República, podem, desde que autorizados, extinguir cargos públicos. B. Podem expedir instruções para execução de leis e editarem medidas provisórias. C. Somente os brasileiros natos poderão exercer a função. E D. Respondem qualquer que seja a infração cometida perante o Superior Tribunal de Justiça. Não é todo dia, viu, gente? Guarda esse dia, 24 de janeiro, né? Essa voz potente, locutor, bacana demais. Obrigado. Ainda tem mais uma questão, viu? Segura aí, são duas. Vamos aqui, gente. De baixo para cima. Em relação aos ministros de Estado, a Constituição do Brasil estabelece que... Então, a gente já disse que os ministros de Estado são os auxiliares do presidente da República. Então, o que compete a eles fazer? Vamos lá para a assertiva D. Respondem qualquer que seja a infração cometida perante o Superior Tribunal de Justiça. O que a gente acabou de ver? Onde que eles respondem por crimes comuns e crimes de responsabilidade? Onde? É no STJ? Não. STF. Onde é? No STF. STF. Se tiver conexão com o presidente e for crime de responsabilidade, é onde? Senado. Senado, perfeito. Então, letra D, embora. C. Somente os brasileiros natos poderão exercer a função. Brasileiros Não. naturalizados poderiam ser ministros de Estado, sim ou não? Sim. Sim, porque os natos é para presidente, presidente das casas, aquela história lá que a gente já conhece. Então, já eliminamos aqui facilmente D e C. B, letra B. Podem expedir instruções para execução de leis
e editarem medidas provisórias. A primeira parte, verdade, eles podem expedir instruções, lembrando que instruções é lá embaixo, de lei, de regulamento, uma norma secundária inferior, tá? Isso aí eles podem fazer, mas eles podem editar medida provisória? Não, porque isso é legitimidade exclusiva de quem? Presidente. Do presidente, artigo 62. Letra A. Como delegatários do presidente, podem, desde que autorizados, extinguir cargos públicos. Onde que você leu sobre essa extinção de cargos públicos na aula de hoje? Será que você lembra? Lá nos decretos autônomos, artigo 84, inciso 6º, a linhas A e a linha B. Da linha B faz menção a essa extinção de cargos públicos que pode ser feito pelo presidente. Isso que é próprio do presidente, que é competência do presidente, pode ser delegado para o ministro do Estado? Pode. Onde que está isso? No parágrafo do artigo 84. Lá no parágrafo do artigo 84, outro parágrafo bonito, de onde tiro muitas questões. Tem 3 hipóteses de competências do presidente que podem ser delegadas para os ministros. Então, lá no parágrafo 1, tá? E uma delas é isso que se relaciona aos decretos autônomos, certo? Então, guardem isso aí. Então, a resposta certa, você que foi na letra A, então você acertou. Mais uma aí com o professor Raimundo Santos Júnior. Imagine a hipótese na qual o avião presidencial sofre um acidente, vindo a vitimar o presidente da República e seu vice, após a conclusão do 3º ano de mandato. A partir da hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. O presidente do Senado Federal assume o cargo e completa o mandato. Letra B. O presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo e convoca eleições que realizar-se-ão 90 dias depois de abertas as vagas. Letra C. O presidente do Congresso Nacional assume o cargo e completa o mandato. E letra D. O presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo e convoca eleições que serão realizadas 30 dias após a abertura das vagas pelo Congresso Nacional na forma da lei. E aí? Essa questão poderia muito bem ter sido formulada por Neia Miranda, segundo as manifestações dela no transcorrer da aula, mas é apenas uma hipótese. É apenas uma hipótese, tá bom, doutora Neia? Então, veja aqui que o que o examinador está perguntando é sobre aquela parte do mandado tampão. Mandado tampão, que também foi pergunta aqui do Osmar no transcorrer da aula. Então, o avião presidencial, né, fatalmente teve um acidente fatal e nos levou o presidente e o vice. Nessa situação, levando em consideração que nós estamos no 3º ano de mandato, ou seja, no 2º biênio, o que vai acontecer? Letra A, o presidente do Senado Federal assume o cargo e completa o mandato. Errado, porque o primeiro na linha sucessória é quem? O presidente da Câmara dos Deputados. Letra B, o presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo, convoca eleições que realizar-se-ão 90 dias depois de abertas as vagas. Por que isso está errado? Porque foi no 3º ano. Porque essa é uma providência própria do 1º biênio e não do 2º biênio. Letra C, o presidente do Congresso Nacional assume o cargo e completa o mandato. É isso que acontece? Ele assume o cargo, mas não é ele que completa o mandato. Depende. E letra D de dado, que é o que nos resta, o presidente da Câmara dos Deputados assume o cargo, porque ele é o primeiro na linha presidencial, convoca eleições que serão realizadas em 30 dias após a abertura das vagas pelo Congresso Nacional, ou seja, eleições indiretas. Por quê? Porque estamos no 2º biênio. Ô, na professor, forma da lei. mas Pois o não. presidente do Congresso, ele não poderia ganhar ser eleito na eleição indireta? Então, eventualmente, pode ser que ele se candidate. Se for lá na eleição, mas aí ele não vai ser mais o presidente do Senado. Ele vai ser um candidato que abriu mão do Senado, concorreu, venceu
e assumiu. Mas ele não assumiu na condição de presidente do Senado, certo? Então, no primeiro biênio, 90 dias para marcar eleições diretas. No segundo biênio, 30 dias para marcar eleições indiretas. Tá bom, meus amigos? Com isso, concluímos a aula de hoje, com agradecimentos, né, efusivos, professor Raimundo Santos Júnior, nosso amigo Antes da querido, né, prova, antes da prova da locutor. OAB, podia ter um professor dando uma Como? revisão antes. Antes da gente fazer a prova, poderia umas 2 horas antes um professor dar uma revisãozinha rápida para a gente. Aí seria Então, fácil. o que será que a gente poderia fazer em 2 horas, né? Mas vamos conversar aí para frente. Quem sabe a gente pode marcar uma revisão. Eu acho melhor, antes da prova, você fazer um culto, uma oração. Em 2 horas, eu acho que é o que sobra. É mais producente, concordo com você. Mais producente. A 2 horas da prova, não tem É a muito Núbia mais o que canta. possa fazer. É importante estar descansado, ter se alimentado bem, viu, gente? Ter dormido direito na noite anterior, né? Eu vou encher a cara de Tomar alguma café. coisinha, uma maracujina, sei lá. Bom, gente, prazer enorme estar com vocês novamente. Essa foi a nossa primeira aula sobre poder executivo. E amanhã nós temos a nossa segunda aula sobre poder executivo. E com isso, a gente conclui um ano de direito constitucional em um pouco mais de 3 semanas. Na quinta-feira, a gente começa poder judiciário. Só quero fazer a menção para vocês que amanhã, no fim da tarde, eu serei submetido a exames de rotina e talvez isso se delongue um pouco mais do que para começarmos às 7 da noite. Então, talvez eu precise de uns minutos, talvez 30, talvez 15, mas quando estiver mais próximo do horário, eu confirmo com vocês se a aula de amanhã, excepcionalmente, será no horário de sempre ou um pouquinho mais adiante. E desde já eu agradeço a compreensão. Bom, um abraço, gente. Até amanhã. Bom descanso e estudem Direito Constitucional. Tchau, tchau. Até mais, galera. Daí vai ser a última só.